porque o assunto de hoje vai ser palmas. Hoje vamos tratar de um assunto que gera muita discussão: bater palmas dentro das igrejas. Muitas pessoas utilizam o Salmo 47, este que está sendo projetado, quando diz: batei palmas, todos os povos aclamem ao Senhor, ou seja, eles devem aclamar a Deus com voz de júbilo e etc e tal. Mas será que utilizar o Salmo 47 para bater palmas ritmados nos cultos atuais é legítimo? Será que realmente é bíblico? Ou seja, é isto mesmo que o texto está dizendo? Será que o povo de Deus batia palma no templo? Será que nas sinagogas faziam isso? Será que a igreja chamada primitiva praticava palmas nos cultos? Hoje nós vamos analisar a Bíblia, o contexto histórico e também a história da igreja. O texto mais utilizado é esse: batei palmas. Acontece que algumas versões vão traduzir corretamente aplaudir ao Senhor, porque no hebraico a ideia realmente envolve aplauso. A ideia, portanto, é de aclamação pública, reconhecimento, celebração. Porém, precisamos observar algo importante. Quando diz aqui, batei palmas conforme o destaque feito, o texto não está falando especificamente de liturgia congregacional dentro do templo. A gente precisa voltar-se para o Antigo Testamento e observar que existe esse detalhe muito profundo, porque vai mencionar todos os povos, ou seja, todos os povos pagãos, nações estrangeiras. O salmista diz: batei palma a todos os povos. Ora, os povos pagãos não possuíam um relacionamento com Deus, porque não tinha a aliança estabelecida para com eles, como Israel possuía. Ou seja, eles não estavam sendo chamados ao culto sacerdotal do templo. A ideia principal é reconhecimento da soberania divina. Por exemplo, já que os povos pagãos não tinham como adorar a Deus porque não estava debaixo da aliança, por sua vez não tinha relacionamento com o Eterno, eles podiam e deviam, ao menos, reconhecer a soberania divina através de aplauso. Aplaudir, esta é a ideia. É, na verdade, quando diz aqui, batei palma a todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, ou ainda com voz de triunfo, é um chamado universal para reconhecer que Deus reina. Então, o texto não está estabelecendo um modelo litúrgico para o culto cristão. A gente precisa fazer algumas perguntas, tipo, no templo havia palmas? Quando nós observamos o Antigo Testamento, vemos, por exemplo, trombetas, harpas, saltérios, símbolos, cânticos, coral levítico, mas nós não encontramos descrição de palmas ritmadas congregacionais como elemento litúrgico do templo. E isso é importante, porque se fosse um elemento central do culto bíblico, certamente apareceria de forma clara nas instruções do templo, mas não aparece. E nas sinagogas? Após o período do exílio, surgem as sinagogas judaicas. As reuniões eram marcadas por leitura da lei, oração, salmos e ensino. Mesmo assim, historicamente, não encontramos o uso de palmas ritmadas com a prática litúrgica comum, porque o ambiente era reverente e centrado na instrução. Vamos dar um passo à frente. E a igreja primitiva? Quando chegamos no cristianismo primitivo, vemos alguma coisa que é até interessante. Os primeiros cristãos herdaram fortemente o modelo reverente das sinagogas. Não havia informalidade, havia formalidade, quer você saiba ou não, mas acontece que agora a gente já tem informações de que os registros históricos mostram leitura das escrituras, orações, cânticos, exposição bíblica e, por exemplo, a ceia do Senhor. Mas não há evidências claras de palmas ritmadas congregacionais como prática comum do culto cristão dos primeiros séculos. E isso continuou por muitos e muitos séculos depois. É só estudar e analisar a história da igreja cristã. Mas surge aquela pergunta: então, quando é que começou a popularizar as palmas dentro das igrejas?
Se a gente fizer uma pesquisa, veremos que as palmas nos cultos começaram a se popularizar principalmente entre os séculos XIX e XX. Nós estamos no século XXI. E quando ou em que momento, qual ambiente começaram a aparecer as práticas em termos de palmas dentro dos cultos? Especialmente em movimentos de avivamento, reuniões campais, movimentos pentecostais e influência cultural da música popular. Para você ter uma ideia, no século XX, isso foi intensificando muito com bandas, músicas contemporâneas, um culto mais informal, uma influência emocional e performática, por exemplo. Ou seja, historicamente, trata-se de um fenômeno relativamente moderno. Então surge aquela pergunta que não quer calar. Então, é pecado bater palmas? Claro que não. Precisamos ter equilíbrio. Bater palmas não é pecado. A questão é, não devemos exagerar dizendo que isso é uma ordenança bíblica e a gente não pode citar, para tentar justificar as palmas ritmadas, bater palmas, porque aqui a ideia no hebraico, como eu disse, é de aplaudir. O contexto é outro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente não pode exagerar dizendo, isso aqui é uma ordenança bíblica, porque claramente não foi estabelecido, tanto no Antigo Testamento, muito menos no Novo Testamento. Pelas Escrituras Sagradas, não. Agora, uma coisa é permitir, outra coisa é afirmar que isso sempre foi bíblico, porque historicamente isso não se sustenta, bem como biblicamente também é insustentável. Todo pastor, todo professor, todo crente piedoso que evoca o Salmo 47, versículo 1, batei palma a todos os povos, aclamai ao Senhor Deus com voz de triunfo ou de júbilo, ele está usando o versículo fora do contexto. Não tem nada a ver com palmas ritmadas, como eu já disse aqui. E não quero ser repetitivo, porque no hebraico existe, sim, a ideia de aplauso, jamais de palmas ritmadas. Porém, usar esse texto para legitimar diretamente as palmas ritmadas no culto moderno é um exagero interpretativo. Mais do que exagero, é um erro grosseiro. Falemos a verdade em amor. Porque contra a verdade a gente não pode ir. Agora, verificamos que nem no templo, nem nas sinagogas, nem a igreja chamada primitiva demonstraram essa prática como elemento litúrgico regular, porque não existia. Portanto, o cristão deve agir com equilíbrio, reverência e honestidade bíblica. Nem condenar como pecado absoluto, porque não é pecado, nem transformar uma tradição moderna, é uma tradição, é um costume atual, em mandamento divino. Erra todo aquele que diz que bater palmas de forma ritmada dentro da igreja ou até mesmo fora dela, como se fosse é, algo bíblico, um mandamento dentro dessa questão litúrgica. Agora, precisamos, como eu disse, ter equilíbrio. Termino dizendo uma vez mais: afirmar que a Bíblia diz para batermos palmas com base neste versículo é um erro grosseiro. Esse vídeo te ajudou. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal Cantinho Teológico. E deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Deus abençoe e até o próximo vídeo.